O que fazer quando tudo dá errado na vida? Tudo dá errado, mas se existe vida, ainda existe um fator de sucesso. Em havendo vida do ponto de vista biológico, você ainda tem um livro a ser escrito pela frente. O fato que os capítulos deram errado até aqui não quer dizer que você não possa aprender e fazer completamente diferente. Então a minha recomendação: deu algo errado ou deu muita coisa errada, já que tudo não pode ser porque você está vivo, você ainda tem chance de refazer tendo aprendido. O segredo do sucesso é levantar-se mais vezes do que você cai. Então caiu 3 vezes, levante 4. Esta é uma dica importante. Enquanto houver vida, existe a possibilidade de reescrever a sua história. Claro, naquele momento que eu estou enfrentando dívidas, decepção amorosa, reprovação no vestibular ou qualquer outra derrota, eu vou inclusive tender a pensar aquilo como todo. Quando você é muito jovem e tem uma decepção amorosa, a sua tendência é achar que você nunca mais amará alguém. Quando você já teve 3 ou 4 decepções amorosas, você começa a pensar, bem, não é tão importante assim. Eu não morri na primeira nem na segunda, logo há uma chance de eu não morrer também na terceira e quarta. Aprenda com os fracassos e eles vão diminuir, ou pelo menos sua atitude diante do fracasso vai ser muito diferente. Dicas para ter controle emocional. Às vezes deixo a raiva falar mais alto. Bem, também deixo a raiva falar mais alto. Eu também sou uma pessoa, como dizia minha mãe, com olhos de fogo. Às vezes eu não digo nada, mas meu olho está querendo matar a pessoa. É difícil eu mentir com os olhos. Eu acho que nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos dar perspectiva às nossas ações. Nós precisamos estar felizes, porque gente feliz não torra, gente feliz não vai se incomodar com os outros. Mas nós precisamos aprender a pegar cada ponto que me irrita, repassá-lo internamente, repensar nesse ponto e saber por que é que eu me irritei. Tem sempre uma boa explicação. E assim eu vou me conhecendo. Mas, sendo um humano, o ideal não é você se tornar um poste impassível, que atravessa a dor, que atravessa tudo sem nenhuma perturbação. A pergunta certa é: você está irritada em uma situação irritante? Isso é natural, normal e até previsível. Agora, você se irrita em situações secundárias, não irritantes, e por muito tempo isso lhe incomoda? Aí talvez seja o caso, inclusive, de buscar ajuda terapêutica, para que você possa se conhecer melhor. Não é problema se eu sinto calor no verão, não é problema se eu sinto frio no inverno, mas se eu sinto frio em pleno verão no sol, é porque tem algo desequilibrado em mim. Vale o mesmo para a sua irritação. Até que ponto o orgulho pode ser considerado saudável? O orgulho é uma característica que eu já disse antes do ser humano. Tudo aquilo que for autoestima, que lhe dê segurança para existir, é saudável. Quando ele produz cegueira e uma superavaliação de si que vai levar a uma ousadia que excede muito a sua capacidade, então ele passa a ser um defeito. O orgulho em si não é defeito, é se ele permite que com o seu orgulho daquilo que você é e das suas capacidades, você consegue buscar mais. Ele é um defeito se ele faz você acreditar que você é perfeito, que é muito bom e que você pode tudo. Nesse caso, ele é uma cegueira. Ser realista demais é ser frio ou ser pessimista? Uma dose de realismo é muito importante, porque essa dose de realismo vai impedir o idealismo excessivo que leva ao fracasso. Mas sem otimismo, ninguém se torna empregado, ninguém tem filhos, ninguém empreende ou ninguém escreve alguma coisa. Antes só do que mal acompanhado, os ditados são uma sabedoria popular diluída em certo senso comum. O importante na solidão ou na solitude é ter consciência do que você quer. Tanto faz, você pode estar sozinho com pessoas sem contato ou você pode estar sozinho com você mesmo. A grande questão é a consciência e não quem está ao seu lado. Como lidar com parentes difíceis, né? Eu acho que a grande questão é
evitar muito contato se são difíceis. Família é um fenômeno permanente. Se você tiver poucos contatos, prepare-se. Lembre-se, você não precisa estar com aquelas pessoas, você não escolheu aquelas pessoas. Seja criativo nas justificativas, evite cultivar a inimizade dentro da família e faça o mais curto possível. Sempre haverá parentes difíceis. Esse aprendizado vai servir também para o emprego, onde há colegas difíceis, e para todos os outros ambientes. Apego ao material. Não existe pessoa desapegada ao material, porque independente de toda a sua posição, você precisa de comida, você precisa de roupa para o frio, você precisa ser transportado e de algum dinheiro. Todos temos apego ao material. A grande questão é se nós sabemos dizer às coisas qual é a função delas. Eu quero dinheiro, eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro, eu quero um bom celular, mas isso tem que ter um motivo e não apenas pela posse. Você precisa dizer às coisas o que você deseja delas, senão elas vão dizer a você o que elas desejam de você. Você precisa dizer às coisas quem é o dono delas, pelo menos de vez em quando. O sábio morre menos do que o tolo. É muito interessante essa frase. O sábio morre menos do que o tolo. Por quê? O tolo morre muitas vezes. Morre, inclusive, por causa do medo. O tolo sente o medo a todo instante, o medo o domina. O sábio só morre uma vez, naquela vez definitiva, que nos espera a todos. Sócrates foi um homem ousado, corajoso, questionador, e morreu uma vez, condenado à morte pela sociedade ateniense. O covarde é aquele que vai morrer várias vezes, vive morrendo, e em função do seu medo não adquire prudência, adquire covardia, e acaba não fazendo nada, porque vai desagradar os outros, porque não é o que esperavam dele, porque não é isto, etc. Então ele morre muitas vezes. Por isso, o sábio morre menos do que o tolo. O sábio sabe que tem medo, e é por isso que não é dominado por ele. O sábio sabe que não é imortal. O sábio sabe que não é onipotente. O sábio tem consciência da brevidade da vida. O sábio sabe que seu encontro está já marcado. E por isso o que eu tenho que fazer é que até lá eu tenho muita coisa que eu posso aproveitar. Este é o sentido que Spinoza nos dá. Por isso que eu queria dizer, tratar seu medo, se ele for paralisante, com um bom profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Ele pode ser sintoma de uma coisa muito mais grave, tratar seu medo. Mas se não for o caso de algo paralisante, aceitar o seu medo. Eu me sinto desconfortável em tal situação. Por quê? O que ela está expondo de mim? Aceitar-se como falho, como perfectível e não perfeito. Conhecer-se, sentir e olhar para seus medos. Quando faz um exorcismo no Evangelho, Jesus pergunta o nome dos demônios e eles dizem, nós nos chamamos legião. E aqui está uma fórmula interessante. Dar nome a seus demônios ajuda a expulsá-los, ou pelo menos a conviver com eles. Eu tenho medo disto, é minha característica. O que eu posso fazer para diminuir, refletir? Talvez eu vá conviver a vida inteira com este medo. Talvez não. Mas se eu não der nome a este medo, não olhar de frente para as minhas fraquezas, e todas e todos temos fraquezas, é impossível alguém não ter fraquezas, eu vou pelo menos conviver melhor com essas fraquezas, evitar situações que me provocam muito medo, estimular outras situações e quando sentir um medo, tudo bem, ele está lá, é parte da minha natureza, é parte da minha psique, é parte da minha experiência de vida, é parte da minha biografia. O medo não é um defeito. O medo é um sinal de alerta. A dor
e o medo são estratégias fundamentais de sobrevivência. Ter medo de andar na rua em um lugar perigoso, quando eu posso ser assaltado ou agredido, é uma prudência que vai me levar a evitar saídas, por exemplo, desnecessárias. Se eu vou a algum lugar e não é necessário que eu enfrente aquele lugar. O medo de ter um acidente de carro pode me levar a ser um motorista mais prudente. Até o medo de ter aquela ressaca pós-bebedeira pode ser uma ação educativa para que eu modere a ingestão de bebida alcoólica. O medo de ficar sem dinheiro pode ser um estímulo a que eu seja uma pessoa mais prudente nos meus gastos. Logo, pensando como uma advertência diante de um perigo real, o medo não é ruim. O medo é uma forma de eu pensar melhor, agir melhor e ter, inclusive, uma estratégia mais objetiva. Então, olhem para aquilo que o medo está dizendo. Sim, eu tenho medo de animais venenosos, porque eu amo viver. E um animal venenoso pode interromper esta vida. É o meu amor à vida que me manda a mensagem. Aquele animal venenoso pode ser perigoso. Esse medo não me domina. Ele convive comigo. Eu vou pensar na vida que eu quero preservar e não no medo de perdê-la. A monogamia é uma fraude? Não, porque não existe uma natureza humana. Logo, há pessoas monogâmicas e felizes, há pessoas poligâmicas e felizes, há pessoas que têm uma companheira, um companheiro, mas têm um relacionamento aberto. Não existe um modelo. Eu conheço pessoas monogâmicas felizes, não muitas, mas conheço. E também conheço pessoas com grande liberdade sexual, mas que não parecem notavelmente mais felizes. A grande questão é, não se baseie em modelos. Se baseie naquilo que de fato te traz e traduz a felicidade para você. É possível ser feliz dentro do casamento monogâmico, inclusive.